Glórias a Deus, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Nós estaríamos perdidos sem Ele. Como poderíamos alcançar o Deus Altíssimo? Como poderíamos fazer parte dos filhos de Deus apenas através do nosso esforço? Como que poderíamos almejar a vida eterna se a nossa vida é uma vida de pecado? Nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, eles gritam em meio às nossas ações. A nossa mente é algo que não se pode conter. A nossa língua fala coisas que são abomináveis a Deus. Mas mesmo assim, Ele se sacrifica por nós. Ele se entrega por nós. Hoje é um dia de nós celebrarmos a morte. Não é celebrarmos a vida. Nós temos que celebrar a morte. A morte tão temida, a morte tão desejada que seja longe de nós. Quando a morte chega, nós nos entristecemos e não nos alegramos. Quando a morte, o assunto morte aparece, nós ficamos preocupados. Morte não nos atrai. Mas foi isso que aconteceu nesse dia, há mais de 2000 anos atrás. Uma morte que mudou o curso da humanidade. Amém. Uma morte que permitiu que eu e você pudéssemos nos achegar ao Pai. Uma morte dolorida. Sofrimento inimaginável. Um sofrimento que nós não poderíamos suportar. E como uma ovelha muda, Ele foi ao matadouro. Você não tem merecimento nenhum. Eu não tenho merecimento nenhum. Mas mesmo assim, Ele, sem pedir nada em troca, se entregou por nós. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor nesta manhã pela vida, nossa vida e sua morte. Através do teu sacrifício, Pai, nós podemos ter vida e vida em abundância. Temos livre acesso ao Pai. Não somos presos, não somos amarrados a locais específicos para buscar a Ti. Tenho desejo, Pai, de conhecer Israel, sim, mas sei que a manifestação do Senhor é a mesma, tanto lá como aqui na minha casa. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar com os meus irmãos e as minhas irmãs, podendo falar um pouco da sua morte, que nos trouxe vida. Que o nosso coração possa se abrir ao entendimento, à valorização deste maravilhoso sacrifício. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da paz do Senhor. Tempos difíceis em que nós podemos nos apoiar apenas em Deus. Conversava com uma pessoa ontem que mostrava o desespero da sua vida, da sua situação, da sua profissão. E eu falava para ela, falei assim, olha, o que acontece é que a única salvação, a única conforto, a única paz verdadeira é a paz que procede de Deus. Nenhum comprimido de medicamento pode trazer paz. Você pode ficar anestesiado, como o álcool, como as drogas, mas a verdadeira paz, ela procede apenas do Senhor. O nosso tema, como eu já falei no início, é a morte de Jesus. A morte que mudou o mundo. O mundo era um antes e é outro depois. A partir desta morte nós temos vida. A partir desta morte nós podemos ter livre acesso ao Pai. O texto que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 27. Abre por gentileza, Mateus 27,
do verso 45 em diante. Mateus capítulo 27. Versos 45 em diante. Mateus 27, versos 45 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra, que é verdade, e que nos traz, Pai querido, a Tua presença, a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para recebermos o recado santo do Teu altar, que passamos a conhecer melhor a Tua história. Entendamos, Pai querido, com um pouco mais de profundidade aquilo que as Escrituras querem nos dizer. Me coloco na Tua presença, Pai querido, como um vaso a ser utilizado por Ti. Que eu seja um vaso de honra e seja fiel à exposição das Escrituras. Oro em nome de Jesus. Amém. Por que Jesus morreu? A pergunta que muitas pessoas fazem é essa. Um líder, Deus, morreu? Tem um filme que diz assim: Deus está morto. E aí no cartaz do filme mostra um rapaz subindo uma escada, riscando, ou melhor, colocando um puxadinho assim, colocando Deus não está morto. Pessoas ficam chocadas em imaginar que o seu representante morreu. Os discípulos ficaram chocados. As pessoas que confiavam em Cristo ficaram chocadas. E olhavam para aquela cruz e falavam: por que ele está naquela cruz? Por que ele não desce e mostra o seu poder? Um poder que foi mostrado por muitos anos. Será que um homem que conseguia ressuscitar mortos, abrir ouvidos e olhos e boca e o falar de pessoas, conseguiu acalmar tempestades e ventos, conseguiu andar sobre as águas, multiplicar pães, pequena quantidade de pães para alimentar 15, 20 mil pessoas? Será que esta pessoa não tem poder para descer da cruz? Por que Cristo morreu? Talvez seja a sua pergunta. Talvez seja a pergunta que muitas pessoas fazem e sem resposta.
se afastam de Deus, porque querem um Deus vencedor, segundo os seus princípios. Por que Jesus morreu? O primeiro verso que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 27, verso 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. E aí você tem que entender que naquela região, naquele tempo, se fazia uma contagem diferente. E se falava em vigílias, ou a preocupação era em vigílias. E se falava hora terceira, hora nona. E você fala, hora nona é 9 horas da manhã. Não, não é. Quando você vê nas Escrituras a referência a hora oitava, a hora sétima, a hora quinta, você sempre tem que somar o número 6. Então, desde a hora sexta, desde o meio-dia, até a hora nona, até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E tudo que acontece, você tem que entender que tem um significado. Não está sendo colocado nas Escrituras apenas para nos divertir ou nos entreter. As trevas que caíram sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde eram um sinal de julgamento de Deus ou de uma grande tragédia. Vários versículos relatam isso, eu separei um. Amós capítulo 8, verso 9. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei, ou tornarei o dia, em vez de claro, em escuro. Por que Jesus Cristo morreu? Para cumprir as Escrituras. Textos bíblicos que se refletiam e se anunciavam em relação às ações daquele que era o Messias. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Sobre toda a terra, pastor Paulo. Onde seria o Japão, onde seria a Alemanha, onde seria o Brasil, toda a terra, não, toda a terra aí se refere à nação de Israel. Pastor, mas como que pode ter escuridão num lugar e não tem outro? Leia em Êxodo, nós já temos uma referência a isso. Uma das pragas foi a escuridão. E havia escuridão sobre todo o Egito. Mas dentro de um lugarzinho ali em especial, onde o povo de Israel, o povo de Deus estava, havia luz. É algo sobrenatural, não tem como se explicar. Todo este relato que nós vamos dar hoje é um ato sobrenatural de Deus. Não há explicação física, não há uma forma de entender isso, simplesmente aceitar. A palavra corretamente traduzida não é houve terra sobre toda a terra, e sim sobre a nação, em especial a nação de Israel. A passagem acima retrata as trevas como sinal de julgamento. Como também é um julgamento sobre Jesus, mas também é um julgamento sobre Jesus. Pois dessas trevas venceu o clamor de desolação. Mas Jesus Cristo não era culpado? Julgamento do quê? Julgamento do meu pecado e do seu pecado. Sem a ação de Cristo, a ira de Deus seria sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pastor, ia ser mais difícil a minha vida? Ela ia ser impossível de ser vivida. Por que Jesus morreu? Morreu para cumprir as Escrituras. Para glorificar a Deus Pai, através do cumprimento dessas Escrituras. Amém. E também para nos salvar. O julgamento é um julgamento sobre Jesus. As trevas aludem ao profundo julgamento que estava para acontecer, em que quem estava na cadeira de réu não era eu nem você, mas era o próprio Deus. É futilidade argumentar se as trevas foram causadas por um eclipse, ou se as condições atmosféricas elas estavam diferentes. As pessoas elas querem tentar explicar o sobrenatural e não conseguem. E isso não é importante. Aconteceu. Nós cremos que as Escrituras são a regra de fé e prática. Então isso aconteceu. O fato em si é algo de segundo plano. É tão importante como nós queremos saber, por exemplo, como que Jesus multiplicou os pães. Ou como ele andou pelas águas.
fisicamente como isso aconteceu. As pessoas elas tentam explicar, mas não têm resposta. Os evangelistas estavam mais interessados em mostrar o que significavam esses atos sobrenaturais. Os homens, os seres humanos, dentro das igrejas, eles estão muito mais preocupados em ver milagres do que entender o sinal do que aquilo estava trazendo por trás. Por que aquilo está ocorrendo? Por isso que alguns sinais que as pessoas falam de passado, dente de ouro daqui, não sei o quê. Qual é o significado disso? Qual é o significado de uma pessoa falar em línguas estranhas? Qual é o significado da pessoa ter um dente de ouro? Ou ver? Qual é o significado de você ser visitado por um anjo? Tem uma significação. Eu não estou dizendo que aconteceu ou não aconteceu, eu não estou julgando o fato. Eu estou dizendo que a gente tem que se ater não ao fato em si, mas o que ele significa para que nós possamos aprender com ele. Quando nós lemos as Escrituras nos Evangelhos, nós vemos Jesus Cristo transfigurando-se, aparece a figura de Elias e de Moisés, e Pedro, ele está tão bobo com aquele momento, que em vez de ele querer entender o que está acontecendo ali, perguntar, ele está pensando em fazer uma tenda para ficar ali no monte. Ele está preocupado com o ato, com o fato que estava acontecendo ali. Os evangelistas eles não estão preocupados com o fato. Nenhum explica como é que foi essa multiplicação de pães. Ninguém explica como é que Jesus Cristo andou sobre as águas, se ele levitou, se um anjinho segurou ele pelo braço. Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, 15 horas. Por quê? 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz. Jesus deu um grito com todo o seu fôlego que ele ainda tinha. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Este grito que Jesus deu foi um grito que exauria suas energias, porque tem estudos que dizem que a posição da crucificação, muito mais do que o ferimento nas mãos e nos pés, é a sensação, pior é a sensação de você estar ficando sem ar, como se você estivesse se afogando. Porque o peso do corpo, ele força o diafragma de tal maneira que ele se fecha e você não consegue respirar. Jesus, para dar esse brado, ele usou a energia que ele tinha e deve ter passado um pequeno tempo ali tentando recuperar o fôlego sem ar. O clamor da desolação de Jesus Cristo levanta 2 questões importantes. Primeiro, em que língua Jesus proferiu esse clamor? Porque em Mateus ele usa o hebraico, em Marcos ele usa o aramaico. Entenda que os evangelhos eles são escritos para povos diferentes. Os textos bíblicos eles têm como primícia falar aquilo que estava acontecendo naquele momento com aquele povo. É um termo teológico que chama Sittenleben, que fala que o que está acontecendo naquele momento para a palavra ser escrita. E eu não tenho que trazer para o ano de 2021, eu tenho que falar o que está acontecendo lá. A aplicação de Deus desse texto através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é com Ele. A minha função é expor as Escrituras. Então ali Jesus Cristo, ele fala, mas Mateus relata de uma forma e Marcos fala de outra. E ele fala do quê? De onde vem esse texto? Será que Jesus Cristo tirou aquilo do coração dele? Do entendimento dele? Foi um desespero? Ele cita Salmos 22:1 que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Jesus Cristo ele não fala algo do que ele estava sentindo. Não foi um brado de desespero, como quando você martela o dedo e você dá aquele grito, ou você sofre uma dor e você... Não, ele falou aquilo que tinha que ser falado. Porque havia referência lá em Salmos de algo que ele deveria fazer. Mas qual é o sentido de Jesus Cristo citar especificamente esse salmo e não outros? O Salmo 22, especialmente, ele começa com um sentimento de desolação, como o brado de Jesus Cristo. Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? O salmista Davi, ele está clamando a Deus e ele não vê Deus em nenhuma situação, ele está desesperado. Mas esse Salmo 22, ele não termina em sofrimento. Ele termina em um triunfo, a vitória, o coração sendo acalmado, a solução sendo trazida. Qual a semelhança disso com Jesus Cristo? Ele morre em sofrimento, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluia. O leitor do Evangelho tem de entender que esse é um momento ímpar da eternidade. Antes e depois nunca houve além desse momento. Que momento, pastor Paulo? Um momento em que Deus Pai e Deus Filho estavam separados. Separados como, pastor Paulo? Mais um ato sobrenatural que não tem explicação. Houve uma separação de alguma forma, e a melhor definição que eu vejo, no meu entendimento humano, é aquela cena do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em que mostra que quando todos os pecados de Paulo, de você, estavam sob os ombros de Cristo, Deus ele não podia olhar mais para o seu filho. E os céus se fecham. E quando os céus se fecham, antes de toda a eternidade, depois de toda a eternidade, foi o único momento em que Jesus Cristo não conseguiu contemplar o Pai. O desespero ele é momentâneo, mas vem pela tristeza da separação, algo que nunca tinha acontecido. Se perguntarmos em que sentido o Pai e o Filho estão separados, a resposta é: não sabemos. Não nos é informado. Deus, através do Espírito Santo, através do evangelista Mateus, ele não acha importante explicar que separação é essa, mas houve uma separação. Mas se nós perguntarmos qual é o propósito que eles estão separados, a resposta é o cumprimento da vontade do Pai. Nesse clamor de abandono, são revelados tanto o horror do pecado, como o custo da nossa salvação. Hoje nós vivemos tempos em que trabalhadores que realmente têm que sair para trabalhar, em alguns locais do Brasil, eles são espancados. Mas enfermeiras que injetam soro nas pessoas, elas são presas e não podem nem aparecer o rosto. Aconteceu ontem. Uma enfermeira falou que tinha doses da vacina. Empresários quiseram furar a fila, já estavam errados. Entenda que o pecado sempre vem da parte da cobiça, né? E aí aquela mulher começou a injetar naqueles homens. E houve uma denúncia, a polícia apareceu lá. E quando constatou é que aquela mulher estava cobrando um alto valor por soro fisiológico, que ela colocava na seringa, e aquelas pessoas saíam achando que não tinham nenhum tipo de enfermidade. Você entende o mal da humanidade? Você entende por que nesse clamor de Jesus Cristo, de abandono, são revelados o meu pecado e o seu pecado, e o preço da nossa salvação? Mateus 27, 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Aqueles que estavam ali não são os apóstolos. Não se está se referindo às mulheres. Está falando daqueles que estavam escarnecendo de Jesus. Estava falando daqueles que queriam ver o circo pegar fogo. Ele clama por Elias. Segundo Reis, capítulo 2, verso de 1 a 12, fala que Elias não morreu. É uma história muito interessante. Mostra Elias andando com Eliseu, o seu sucessor. E Elias fala: fica aqui. E ele fala: não fico. Até que chega um momento em que um carro de fogo desce do céu, num redemoinho, para, Elias sobe e vai embora, e Eliseu fica olhando. No século I, havia uma tradição dizendo que este Elias que subiu aos céus, ele iria voltar para resgatar o justo. Não é uma pessoa, o justo é o Messias. Aquele homem que era referência. Mateus capítulo 27, versos 48 e 49. E logo um deles quem? Aqueles que estavam ali escarnecendo.
Aqueles que estavam ali falando, ele está clamando por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido em vinagre, esse vinagre não é o vinagre de salada, gente. Embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, numa vara, num bambu, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mais uma vez, se é citado o livro de Salmos. Salmo 69, 21 diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mais um versículo que relata a vida de Davi, sofrimento, perseguição, em que os homens abandonam ele, em que ele se encontra desesperado, mas que faz referência ao Messias. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Que vinagre é esse, pastor Paulo? Não é o vinagre da salada? Entenda que o vinagre é um vinho, não vou dizer estragado, mas é trabalhado para aquele mistério especial. Este vinagre que está aqui nas Escrituras era o vinho consumido pelos soldados. Os soldados não tinham dinheiro. Quando você não tem dinheiro, o que você faz quando tem pouco feijão? Coloca água. Para o quê? Render. Então eles pegavam um vinho da mais baixa qualidade e, além disso, misturavam com alguma coisa, ou água ou alguma coisa, para aquilo render, para que eles pudessem tomar na vontade. Esta oferta de bebida não era um ato de compaixão, porque aqueles homens estavam ali para escarnecer de Jesus. Qual era o objetivo deles oferecerem para Jesus aquela bebida? Era para matar a sede dele? Não. Qual que é a função da bebida alcoólica? Amortecer os nossos sentidos, nos deixar mais leves. Eles estavam oferecendo aquela bebida para Jesus para que a vida dele o quê? Se prolongasse. Para que ele pudesse sentir menos dor naquele momento, mas o sofrimento e a agonia dele continuasse por muito mais tempo. Por que eles iam perder aquele show? Então eles molham aquela esponja no vinagre e dão a beber a Jesus. O objetivo deles não era piedade, mas esperar por a aparição talvez de Elias. Elias subiu num carro de fogo, eles conheciam a história. Será que a gente vai ver aí um show pirotécnico de Elias descendo em fogo? Todavia, se o próprio pai abandonou ele, meu Deus, por que me abandonaste, me desamparaste? Se todavia o pai abandonou Jesus, será que Elias ia ser escalado para vir salvar? A oferta de bebida não só cumpre a Escritura, mas também informa o clamor de abandono, transforma o clamor de abandono de Jesus Cristo num clamor muito mais desolador. Por que Jesus morreu? Para se cumprir as Escrituras. Por que Jesus morreu? Para glorificar o Pai através do cumprimento das Escrituras. Por que Jesus morreu? Através da glorificação ao Pai, tendo-se cumpridas as Escrituras para me salvar e te salvar. Aleluia. Mateus capítulo 27, verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Jesus ele se recupera um pouco, e ele consegue ter mais um fôlego de vida. E mais uma vez ele grita em alta voz. Dá um urro, um grito. Não se fala se ele falou alguma coisa. Ele dá um grande brado. E ele entrega o seu Espírito. Entregar o Espírito. Entregar a vida. Ninguém toma nada de Cristo. É Ele mesmo dá a sua vida. Você que acompanhou comigo o estudo de Evangelho de João, que acabou no comecinho do ano passado, você vai lembrar que Jesus Cristo ele é aquele que entrava no pretório sem ninguém levá-lo. Ele ia na frente.
Quando a turba está subindo o monte do Getsemane, ele fala, está na hora do Filho do Homem ser entregue. Ele se entrega. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele faz porque ele sabe que ele tem que fazer. Ele não veio à terra para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, ele entregou o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito. Esse clamor em alta voz lembra-nos mais uma vez a terrível agonia de Jesus. Ele não simplesmente virou o rostinho para o lado e apagou. A frase, Jesus entregou o Espírito, equivale, entregou a sua vida. E em Mateus mostra mais uma vez a soberania de Jesus Cristo, como Deus, sobre o exato momento da sua morte. E por que ele morreu exatamente na hora nona? Exatamente às 3 horas da tarde. Porque lá no templo havia um procedimento que tinha que ser feito. Alguns sacerdotes ficaram lá. 3 horas da tarde era a hora do sacrifício da tarde. Um sacrifício que era feito de contínuo para que as pessoas elas pudessem se achegar a Deus, para que houvesse o aplacar da ira de Deus sobre aquele povo. E Jesus Cristo, como sacrifício perfeito, ele morre exatamente às 3 da tarde, para que não houvesse mais motivação nenhuma de você ter que sacrificar nada. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele já fez o sacrifício. Cabe a você fazer o quê? Obedecer. Foi nesse momento, enquanto ele vivenciava o abismo do seu afastamento do Pai, ele continuava não vendo o Pai, e era cruelmente zombado por aqueles a quem veio servir, que ele decide entregar a sua vida por resgate de todos, de muitos. Pessoas que iriam crer nele naquele tempo, séculos depois, até alcançar a nós, mais de 2000 anos depois. A partir do momento em que você diz sim, a tua palavra é ligada ao sacrifício na cruz e você passa a ser filho de Deus. Mateus capítulo 27, versos 51, 52 e 53. E eis que o véu do santuário se rasgou. Qual era a altura desse santuário, pastor Paulo? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mas como que foi isso? Começou a rasgar de cima para baixo? Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Não é pedrinha não. Grandes pedras racharam no meio. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele é o primogênito, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu não sei te dizer, mas é fácil você procurar na internet. Mas eu creio que no mínimo devia ter uns 10 a 15 metros o templo. No mínimo. E a cortina ela ia de cima a baixo. E como que foi rasgada essa cortina? Foi o homem que rasgou? Foi o próprio Deus. Naquele momento Deus falou assim, acabou. Agora eu vou permitir que os meus filhos tenham livre acesso a mim. O templo tinha 2 cortinas. Na época do tabernáculo eram 3 cortinas. A cortina que dava para para fora do tabernáculo. Havia uma cortina que dividia o átrio, onde ficavam as pessoas, para o lugar santo. E do lugar santo para o Santíssimo, onde só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Qual cortina se rasgou? No templo eram 2 só. Não era mais uma cortina, era uma porta. Qual que é a cortina que se rasgou? Vários textos falam sobre isso, eu separei apenas um. Hebreus 4,16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Implicitamente ele está falando que nós estamos chegando aonde? Na presença de Deus.
Para você chegar na presença de Deus, você tem que passar por onde? Pelo Santo dos Santos. Mas através de quem? O sangue do Cordeiro. A morte de Jesus é o novo acesso a Deus, que tornou o sistema de sacrifício do Antigo Testamento obsoleto. Não funciona mais. Não há necessidade mais. O véu rasgado serve como um sinal da destruição do templo que iria ocorrer no ano 70 depois de Cristo. Destruição total. Destruição essa que era necessária. Porque senão, até hoje, as pessoas estariam adorando Jesus Cristo lá. Até hoje estariam buscando Jesus Cristo lá. Deixou só um muro. E mesmo assim, as pessoas elas vão lá venerar aquele muro. Vão colocar papelzinho no muro. Eles estão fazendo o quê? Costurando o véu. Você pode ir para Israel? Pode. Vá, deve ser lindo e maravilhoso. Mas não se fie a esse tipo de coisa, porque você não precisa disso. Só Mateus registra esses eventos posteriores à morte de Jesus. Todos eles parte do impacto inicial pela morte de Jesus Cristo, junto com a exclamação do centurião lá atrás, lá na frente, que vai falar assim, ele era o Filho de Deus. O terremoto, mais uma vez, é um símbolo de julgamento e da manifestação de Deus. O termo teológico é a glória teofânica de Deus, é Deus se manifestando. Não como um bom velhinho com a barbinha branca, mas como um Deus todo-poderoso. Jeremias 10:10 diz, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra. A voz do Senhor faz tremer a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Várias perguntas podem surgir dentro desse contexto sobrenatural. Que corpos essas pessoas têm, pastor Paulo? Eles morreram de novo? Quantas pessoas viram eles? Quão públicas foram essas aparições? Mais importante do que responder essas perguntas é entender o que simbolizou tudo isso. Mais importante é que o rasgar do véu e a abertura dos túmulos juntos simbolizam o primeiro dos dois focos mais importantes na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. De um lado, nós temos a morte vicária de Deus. O que é a morte vicária? Ele morrendo e levando o pecado que não é dele. A punição que não era sobre ele. De um lado, a morte vicária de Deus, que apaga perante Deus o meu pecado e o seu pecado. Derrota os poderes do mal e da morte. Ele toma a chave do inferno e da morte. É ele que define, é ele que decide. E de outro lado, abre o acesso a Deus, simbolizando a ressurreição vigorosa, vitoriosa de Deus e a reivindicação da promessa da ressurreição de todos os que morreram junto com ele. 2000 anos depois, a minha morte, da minha vontade, da minha carne, se ligam à morte de Cristo lá atrás e nós somos declarados filhos de Deus. A obra de Jesus na cruz está presa à sua iminente ressurreição. Se Deus assim o permitir, nós estaremos meditando na ressurreição de Jesus Cristo no domingo, se Ele não voltar. Juntas, morte e ressurreição inauguram uma nova era. A promessa de uma vida na eternidade com o Senhor. Mateus capítulo 27, verso 54. O centurião e os que com ele estavam, aqueles mesmos que tripudiaram de Jesus Cristo, os mesmos que colocaram o vinho, o vinagre lá no caniço, que ficaram falando, você, entendeu? Clame por Elias. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Por quê? E disseram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. A despeito do fato de que Filho de Deus é um dos diversos títulos escatológicos importantes no Evangelho de Mateus, não está determinado se aqueles homens estavam também novamente tripudiando de Jesus Cristo. Filho de Deus. Eles podem ter usado o título em um sentido grego, falando a um deus pagão qualquer. Mas é provável que aqueles homens, aqueles soldados do governador,
eles fossem nativos daquela terra. Não eram judeus, mas eram nativos daquela terra. Eles conheciam a história, eles conheciam o ensinamento. E se esse for o caso, eles estavam chamando Jesus Cristo do Filho de Deus no sentido messiânico. Eles foram convencidos naquele momento do que aconteceu. Em uma voz, o centurião e aqueles homens devem ter falado: ele era o Filho de Deus. As trevas, o temor, as trevas, o terremoto e o clamor de abandono convenceram os soldados de que essa não era mais uma execução qualquer. O foco não eram os dois homens que estavam nas outras cruzes, duas outras cruzes, não. O foco era apenas Jesus Cristo. Os prodígios, os milagres, o sobrenatural levou-os a acreditar que estas coisas testificam da ira que estava descendo do céu e na consumação de um crime em que eles passaram a fazer parte. Um crime iniciado pelos judeus, porque Jesus Cristo falava assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eu gostaria de colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os pintinhos, mas vocês não quiseram. O juízo ali era em especial sobre o povo de Israel, e aqueles homens que eram soldados, eles foram convencidos no seu coração que eles tinham participado de uma execução que atraía a ira de Deus, e eles ficaram cheios de medo e de temor. Essa confissão informa-nos algo mais. Jesus, como Messias prometido e o Filho unigênito de Deus, é visto mais claramente em sua paixão e morte por aqueles que são ímpios e pagãos do que por aqueles que haviam o condenado. Aqueles homens sacerdotes, aqueles que estavam dando risada, aqueles que levaram todo esse julgamento para que Cristo fosse crucificado, se arrependeram? Não. Quem que se arrependeu? Os soldados. Quem que se arrependeu? O centurião. E os religiosos? Coração duro. Mateus capítulo 27, 55 e 56, para nós finalizarmos a nossa palavra. Estavam ali muitas mulheres. As mulheres. Não os homens. As mulheres. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Não para serem servidas, mas para servirem a Ele. Entre elas, entre várias que estavam lá, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Eram as mais importantes, as mais conhecidas, mas muitas outras estavam ali para acompanhar. Enquanto os apóstolos fugiram, os discípulos fugiram, aqueles que foram curados de enfermidades fugiram, aquelas mulheres estavam ali, junto com os soldados. Algumas mulheres, geralmente não consideradas na sociedade judaica, e até hoje, assistiram aquela cena até o fim. Elas mantinham a sua distância, quer por timidez, quer por modéstia, não querendo aparecer. Elas foram as últimas diante da cruz e as primeiras a testemunharem, a testificarem da ressurreição de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, verso 1. Elas não só fornecem a continuidade da narrativa, mas também provam que Deus escolhe as coisas mais humildes ou desprezadas do mundo para envergonhar aquele que é sábio e forte. E eu não duvido que Mateus, Marcos e Lucas foram perguntar para elas o que tinha acontecido. Porque eles não estavam lá. O único que estava por lá era João, que recebe, através do Evangelho de João, a entrega de Maria, mãe de Jesus, para que ele pudesse ser o que ele queria cuidar da sua mamãe. Fora João, não havia mais ninguém, apenas as mulheres. Essas mulheres, elas eram galileias, que com frequência viajavam com os discípulos para cuidar, com seus próprios recursos, das necessidades
de Jesus. Elas não estavam para ser servidas, mas elas estavam para servir. Por que que Jesus morreu? Jesus morreu para cumprir as Escrituras. Escrituras que haviam sido escritas desde Gênesis, falando do proto-evangelho, quando Adão e Eva caem. Se levantará um que é o filho da mulher, que vai ter o calcanhar mordido, mas que vai esmagar a cabeça da serpente. Que foi proclamado por todo o evangelho, através de Salmos, através de Josué, textos de Reis, de Números, de Malaquias. Tempo em que a palavra foi escrita no Antigo Testamento e ele precisava cumprir tudo. No Evangelho de João, além de entregar o seu Espírito, ele fala, está consumado. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Como vivo, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Por que que Jesus morreu? Para cumprir tudo isso. Por que que Jesus morreu? Para glorificar o Pai. Para que o Pai não fosse mentiroso. Para que tudo aquilo que o Pai mandou que fosse escrito se cumprisse. Nenhuma vírgula, nenhum tio. E aí a gente fala vírgula e tio como tradução, mas é símbolos da cultura hebraica, que é a menor letra, é como se fosse um pequeno apóstolo. Não vai passar nem isso, nem a palavra de Deus. Ele é glorificado através do cumprimento de tudo. Através da minha salvação, porque nenhum que Deus de Pai deu para Jesus Cristo se perdeu. Por que que Jesus morreu? Para a glorificação do Pai, através do cumprimento das Escrituras. Para que você fosse a chave de ouro, o fechamento do cumprimento de todas as Escrituras. É por isso que nada pode te afastar de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem como. Ele morreu para nos salvar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Agradecemos, Pai querido, pelo teu amor e a tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu zelo sobre as nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Somos, Pai querido, cheios de iniquidade da cabeça aos pés. E o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nós te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fez. Que nós possamos, neste dia, nas nossas vidas, a partir de hoje, reconhecer a tua graça e a tua misericórdia. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e querido Deus. Amém. Não vou orar por ofertas hoje, não é dia de oferta hoje. Talvez a tua oferta do seu tempo. Talvez a oferta do amor entre as pessoas da sua família. É um tempo de comunhão, um tempo de descanso, um tempo de você estar sentado com seus familiares à mesa, conversando. Alguns, como Sebastião e a Glenda, estão fazendo a mudança deles. Foi o único dia que foi possível. Que Deus abençoe a vida deles. Eles vão assistir depois esse culto. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa passar essa sexta-feira meditando um pouquinho nesse sacrifício. E se Deus assim o permitir, domingo pela manhã, nós estaremos falando sobre a Páscoa judaica. Não com os elementos, nós não vamos fazer com os elementos, mas nós vamos falar um pouco sobre essa história que também tem a ver com a morte de Jesus Cristo. De onde veio esse sacrifício? De onde veio essa história toda? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pela Tua palavra proclamada nesta manhã. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor nos conceda a graça, nos abençoe e nos constranja, Pai, nos livre de todo o mal. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia. Amém. Deus te abençoe. Não vamos ter nenhum trabalho pastoral hoje, mas se tiver uma emergência, você me liga. Mas só se for emergência, tá? Senão a gente se fala amanhã. Deus te abençoe.